Mas vamos pensar o seguinte, a gente trabalha com dados, trabalha com informações. E eu preciso fazer 4 coisas com essas informações, basicamente 4 coisas. Né? Tudo que envolve a análise e manipulação de dados vai envolver essas 4 habilidades. Que habilidades são essas? Isso que eu vou falar aqui, ela vai se aplicar tanto para arquivos TXT, CSV, né, o formato do SPED, para planilhas em Excel, para arquivos XML, para banco de dados. Então tem uma série de aplicações. Mas vamos pegar só uma para exemplificar, para não dar exemplo de tudo. Vou pegar um SPED. O que é que eu preciso fazer em termos de análise e manipulação de dados para eu zerar, para resolver qualquer problema, todo problema que eu tiver com o SPED? Preciso fazer 4 coisas. Primeira coisa, o arquivo vai estar vazio, então eu preciso inserir informações dentro desse arquivo. Então essa é a primeira habilidade. Inserir dados, inserir informações. No caso de um SPED vai ser um registro. Então eu vou inserir um registro completo ali dentro do meu SPED. Sim. Qual é a segunda habilidade? Bom, uma vez que eu inseri essa informação, pode ser que eu precise retirar, né? Gerar um relatório, por exemplo. Então a segunda habilidade é extrair dados. E assim, não tem uma ordem, tá? Eu estou tentando fazer uma ordem lógica porque faz sentido essa ordem, mas não precisa ser nesta ordem especificamente. Posso, por exemplo, pegar um SPED que já existe e extrair informação dele. Você precisar inserir informação lá dentro. Por que eu tenho que inserir informação se o meu sistema já faz isso? Aí a gente volta para o primeiro passo. Cara, vi aqui no sistema, ele não está inserindo essa informação específica que eu preciso inserir. Ou se o meu sistema não está fazendo, não tem um meio que seja mais rápido, mais eficiente de fazer, está na hora de eu pensar em fazer uma automação fiscal para resolver esse problema para mim. Entendi. Tá? Aí o segundo, extrair informação. Eu quero fazer uma análise, eu quero ver como é que foi a minha apuração de CMS, por exemplo. Eu quero fazer... Pronto, vou te dar um exemplo interessante que aconteceu ontem comigo. Um dos meus clientes me ligou, entrou em contato comigo, falando o seguinte, cara, a gente tem clientes que fazem industrialização por encomenda. Né? Então recebe lá material, faz o processo de industrialização e depois devolve para o cliente. E aí eles me ligaram com o seguinte problema. O cliente está dizendo que a gente está devendo 3 toneladas de material para eles. E a gente não está devendo 3 toneladas de material. Como é que a gente resolve esse negócio? Eu falei, pronto, beleza. Vocês têm as notas fiscais de XMLs que vocês receberam das mercadorias, não tem? Pô, tem. Legal. Vocês emitiram a nota fiscal para poder mandar a mercadoria que vocês industrializaram, não fizeram? Fizeram. Pronto. Então assim, todas as entradas estão em XML e todas as saídas estão em XML também. A gente pode cruzar essas informações. Pô, mas eu tenho um universo de notas fiscais aqui, milhares de notas que a gente emitiu nesse período. Como é que eu vou fazer para pegar só aquelas notas daquele fornecedor, daquele cliente específico? Bom, deixa comigo. Então o que foi que eu fiz? Eu criei uma automação para extrair do XML todas as operações entre esses dois CNPJs. Tá? Tanto recebendo quanto emitindo. Então eu peguei todos os XMLs, sei lá, 5.000 XMLs, e dentro desses 5.000 XMLs eu extraí, sei lá, 500 XMLs. Né? Tudo isso de forma automatizada. Então, meu sistema já gera um relatório, mas será que ele gera esse relatório? Né? Não gera. Beleza, então você pode fazer isso via automação fiscal. Terceira habilidade. Então, inserir, alterar, extrair, no caso, né? E alterar. Então, às vezes eu precisar alterar informações. Exemplo, a gente teve aí agora a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O erro do sistema não foi um erro, mudou a legislação, né? Mudou a regra do jogo. Só que, quando mudou a regra do jogo, já tinha passado muito tempo que a gente estava fazendo de outra forma. E agora, eu preciso retificar essas informações, porque eu quero aproveitar esse crédito, quero entrar nessa festa aí. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso entrar nesses registros, nos campos específicos e alterar essas informações que estão lá dentro. Então, eu posso construir uma automação fiscal que vai fazer isso. Vai entrar no SPED, vai identificar qual registro, vai naquele campo específico, vai pegar lá o valor do CMS, por exemplo, no campo 15 do 670 e vai excluir lá da base de cálculo do PIS e da COFINS. Dá para fazer isso via automação fiscal também. E por fim, a quarta habilidade, que é a de deletar registros. Né? Lembrando que a gente está falando aqui do SPED, mas isso se aplica a qualquer outra situação. Então, deletar registros do SPED. De novo, para que eu vou querer deletar um registro do SPED se meu sistema tende a gerar tudo ok, né? Sem acessos? Mas acontecem situações. Aconteceu 2 vezes na minha vida. São poucas vezes, né? Que bom que são poucas, mas acontecem. E sem essa habilidade isso vai estar incompleto. Exemplo, a mais recente foi um cliente meu que gerou o SPED e o SPED foi gerado com o registro C191, que são as operações com o Fundo de Combate à Pobreza. Só que ele não tem Fundo de Combate à Pobreza. Então gerou todos os registros zerados. Então foram mais de 500 registros gerados dentro do SPED. E qual o problema disso? Se não tem informação,
aquela informação está sobrando. Quando você importa isso no PVA, ele gera um erro de estrutura, que é o pior tipo de erro que você pode ter. Por quê? Você não consegue nem importar os dados para dentro do PVA para depois corrigir lá dentro. Ele, se importa, erro de estrutura, tá aqui, corrija esse negócio lá, quando tiver redondo você traz de volta. Então você nem consegue importar para o PVA para corrigir dentro do PVA. Você vai ter que arranjar uma outra forma de corrigir. Então, se eu tenho a habilidade de deletar esses registros, eu consigo resolver esse problema muito rápido. Imagine você deletar 500 registros um a um, depois remontar lá toda a parte de quantidade de blocos e de registros para importar isso para dentro do PVA. Tá? Trabalho por um dia, com certeza, para um arquivo.